Tema: Família cristã, vivendo os propósitos de Deus acima da mediocridade. E a nossa divisa: e não vivam os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos aqui, nossa família, para agradecer a Deus por mais um mês de maio que se inicia e o mês da nossa família, né? O mês da família. E hoje estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que tem feito nossa família. Vamos estar louvando ao Senhor aqui, um louvor de gratidão pela nossa família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Amém, graças a Deus, né? Vamos ouvir agora uma oração de gratidão ao nosso Deus, pela nossa família, por nossa filha Juliana. Amém. Oremos. Grandioso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque mais uma vez foi nos permitido para chegarmos a mais um mês da família. Nós sabemos, Senhor, que é um mês de bênção, meu Deus, para muitos lares, Senhor. Mês, Senhor, de edificação da tua igreja, Senhor. Como todos os outros meses, Senhor, mas esse mês é especial, porque é direcionado, Senhor, à família. Amém. E nós, Senhor, nós te pedimos humildemente que o Senhor possa estar abençoando cada lar, cada pessoa, meu Deus, cada família, Senhor, que o Senhor possa estar guardando, protegendo, Senhor, derramando o teu amor, a tua proteção, Senhor. Amém. Te pedimos, meu Pai, perdão pelos nossos pecados e falhas, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Senhor, e que nosso louvor, a nossa adoração e a nossa oração chegue até a Ti. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Vamos, recitar agora o nosso tema e a nossa divisa. Vamos lá? Tema: Família cristã, vivendo os propósitos de Deus acima da mediocridade. Tema: Amém. divisa. Romanos 12, 2. E não viva os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém. Vamos ouvir agora a palavra do nosso irmão Jorge. Graça e paz, igreja. Mais uma vez, fazendo este Manaí, com saudade de Jackson, Às terça-feira, quando louvava ao Senhor, essa quarentena aí nos faz sentir saudade de muitas coisas. Quando ele diz, olha, não dê risada não, viu? O negócio é sério. E orando ao Senhor para que ela termine e a gente possa estar reunido de novo, dentro do templo do Senhor, para louvar e agradecer o nome dele. Amém. Amém. E nosso texto hoje, irmão, a meditação é um tempo que a gente tem curto, mas
eu fui buscar, eu podia falar até sobre Romanos 12, 2, 1 e 2, mas eu creio que vai ser um tema muito comentado por aqueles que vão pregar no mês de maio. Então eu fui buscar um texto lá em 1 Reis, né? 1 Reis 17, de 8 a 16. E ele fala do profeta Elias, né? E a viúva de Sarepta, ou Zarefate, né? Em grego, Zarefate, mas viúva, muitos conhecem como a viúva de Sarepta. E no texto lá está escrito assim, 1 Reis 17, de 8 a 16. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Zarefate. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor, meu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, numa panela e um pouco de azeite, numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me para fora, e depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra, de Elias. E assim comeu ele e a sua casa muitos dias. Da panela da farinha, a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. E o que é que eu trago de reflexão para isso aqui? Uma família cristã vivendo os propósitos de Deus acima da mediocridade. A família aqui era uma viúva e seu filho. E que vivia uma vida, podemos dizer, abaixo da mediocridade. Ela só tinha aquilo para comer e depois dali ia morrer ela e o filho de fome. Israel vivia uma decadência total, o rei Acabe, né? Juntamente com Jezabel. E daí eu começo logo a demonstrar uma coisa, a diferença daquela viúva para Jezabel, né? Que mesmo em meio a uma vida pobre, faltando tudo, ela era uma mulher honrada e uma mulher apta a ouvir aquilo que Deus tinha para ela. Jezabel tinha tudo no palácio e vivia uma vida degradante e levava o reino de Israel e seu rei a pecar. E o primeiro tópico fala sobre Elias, né? Veio a palavra do Senhor a Elias e ele ouve. Ela ouviu verdadeiramente um homem de Deus, ela recebeu em sua casa. E ela deu ouvido a esse homem de Deus. Aí começa ela, né, a querer viver de acordo com aquilo que o homem de Deus passou para ela. E veja que muitas pessoas hoje têm se passado por homens e mulheres de Deus e muitas vezes têm trazido mensagem que tem degradado as famílias, que tem levado a família a pensar só em prosperidade, esquece da salvação, esquece da vida eterna, né? Esquece das lutas, como o apóstolo Paulo mesmo falou, lá em Filipenses 4, 12 e 13, sei me abaster e sei também passar fome, sei passar necessidade, e depois ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas muita gente só quer falar Filipenses 4,
13. E ela ouviu a voz do homem de Deus. E nós, para viver uma vida acima da mediocridade, temos que dar ouvido à voz do Senhor, à voz do homem de Deus, né? Por que não lembrar aqui do nosso saudoso pastor Carlos, pastor Mariano, os outros pastores que passaram por Jerusalém, que conduziu o rebanho do Senhor ali em Jerusalém, tem conduzido, né, para viver uma vida acima da mediocridade. Saber que o cristão no mundo, ele passa por luta, mas se ele ouve a voz do homem de Deus, se ele ouve a voz de Deus, ele vence todas as dificuldades, né? E o segundo tópico, ele fala sobre a família da viúva, que era ela e seu filho. Ela coloca à prova a sua fé. Eu fico imaginando que Elias, quando foi para a casa daquela viúva, ele pode até pensar, a Bíblia não fala, que ele ia encontrar ali até fartura. E quando chega lá, imagine encontrar só aquela quantidade de alimento que dava para ele ali, e para ela talvez passasse mais uns dias, mas como ia dividir com o homem de Deus, viria poucos dias, depois morreria ela e seu filho, né? E aí ela age de acordo com a sua fé, mesmo em momento de dificuldade. Nós temos que sempre estar exercitando a nossa fé, e a nossa fé vai demonstrar que a nossa vida está acima da média, né? Estamos vivendo acima da mediocridade quando passamos por luta, por dificuldade, às vezes dificuldade financeira pela situação do país, como estamos vendo agora. Muitos irmãos, né? A igreja aí fazendo cesta básica, a gente vê também os governos aí ajudando devido a essa pandemia, e a gente aí demonstra a nossa fé no Senhor esperando. Quando a doença também bate também no nosso lar, aí nós mostramos verdadeiramente quem somos como cristão, se vivemos uma vida abaixo da mediocridade ou acima da mediocridade, né? E é nesse momento de dificuldade que a viúva demonstrou a sua fé. Eu lembro que em 93, quando eu entrei no serviço público, eu tinha terminado meus estudos em 87, e pessoas chegaram para mim e disseram, ora, você não vai conseguir, vai dar dinheiro para o governo. Olha que eu fiquei 5 anos praticamente sem estudar, já estava trabalhando em outra profissão, mas eu exercitei a minha fé e disse, se for da vontade de Deus, Ele me colocará no serviço público. E para a glória de Deus eu entrei, e no serviço público, porque eu fui dar ouvido na época à voz do Senhor, daqueles que realmente servia a Deus, e não daqueles que viviam abaixo da mediocridade e achava que tem um leão no caminho, que tudo é perigoso, que você vai perder, é melhor do jeito que está, não muda não, se mudar é pior. Esses vivem abaixo da mediocridade. E muitos às vezes estão vivendo assim dentro da igreja. É um cargo para assumir para a obra do Senhor e ir à frente, não tenho tempo, não posso. As pessoas na rua precisando ouvir do Evangelho, receber um agasalho, um alimento, nunca posso, nunca tenho tempo, o tempo é para minha família, e aí vivem uma vida abaixo da mediocridade. E quando vem a luta, aí não estão preparados para passar o vendaval seguro naquele que pode todas as coisas. Mas ela não, ela confiou, né? E no versículo 13 ele disse assim, ó, não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz um bolo pequeno, traz para fora, depois farás para ti e para teu filho. Então, ela confiou, né? Foi testada e colocada à prova da sua fé no 12, eu falei. Ela não temeu, ela ouviu a voz de Deus através do seu profeta na leitura da palavra. É preciso nós termos intimidade com o Senhor através da sua palavra. É a palavra de Deus que nos momentos de dificuldade, em que a gente está passando por dificuldade, nos ensina a ter uma vida acima da mediocridade como família. E ela obedeceu. Mesmo em meio a tamanha dificuldade, aquela viúva obedeceu ao homem de Deus. Fez aquele alimento. E no versículo 14, a Bíblia já vai dizendo que ela experimentou das bênçãos do Senhor.
Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então foi promessa de Deus, e ela pôde usufruir dessa promessa vinda de um homem de Deus. E o mais incrível, irmão, que eu acho em Elias, é que ele faz todo esse trabalho na casa da viúva. E veja que ele multiplica o azeite, a farinha, e não chama a atenção. Hoje a gente vê muitas pessoas querendo fazer boas ações e tudo mais, mas colocando em redes sociais, e sempre tem algo por trás, na maioria das vezes, de promoção da própria pessoa para poder agariar alguma coisa com aquela benfeitoria. E Elias não chamou atenção. Ele, a viúva e o filho da viúva repartiram ali aquele pão, daquele término de farinha e azeite que tinha. E da botija não faltou azeite, e da panela não faltou farinha. Porque no versículo 15 diz: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu a ele e a sua casa muitos dias. Olha só, tem Elias que falou, mas no 16 ele diz assim, da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Então, aquela viúva começou a experimentar que talvez, na época do marido vivo, ela não experimentou uma vida acima da mediocridade, ela começou a experimentar uma vida de bênção. E esse texto continua, porque é mais longo e nós temos poucos minutos, esse texto continua dizendo que ela, depois seu filho morre. E Elias ora ao Senhor, e o Senhor, através de Elias, ressuscita o seu filho. Então Deus fez a obra completa na vida da família da viúva, dela e de seu filho. Imagine ela experimentando aquela bênção do Senhor, da multiplicação, e depois ela perdeu um dos bens mais preciosos que ela tinha na terra, que era seu filho. Mas o Senhor não, quando ele vem, ele faz a obra completa, porque ela deu ouvido à voz do homem de Deus, e porque ela deu ouvido à palavra de Deus. E no momento de dificuldade nosso, quando nós passarmos por dificuldade, nós temos que dar ouvido à voz do Senhor. E temos aqui alguns versículos para aqueles que vivem, que querem viver uma vida acima da mediocridade. Isaías 60, versículo 1. Isaías 60, versículo 1, ele diz assim: levanta-te, deixa eu abrir aqui, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. E o texto ainda continua, mas veja só, ele diz levanta-te. Para que nós vejamos a luz, experimentemos a luz do Senhor, é preciso estarmos de pé, não caído, não prostrado, entendeu? Não frustrado. Para viver uma vida acima da mediocridade, nós precisamos levantar. Outro versículo, ele diz aqui no livro de Miqueias 2:10, Miqueias 2:10, levanta-te-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Olha a promessa de Deus. Levanta e andai. Nós temos que caminhar pela terra, de pé, erguido, fazendo a obra do Senhor, obedecendo ao Senhor, porque não é aqui o nosso descanso. Aconteça o que acontecer em nossa vida, o nosso descanso é nas moradas celestiais, é na morada celestial com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É promessa dele que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Josué 1:9 também, para que vivamos como família uma vida acima da mediocridade. Ele disse, não te mandei eu, Josué 1:9, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te. Nós temos que nos esforçar para entrar no reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é ganho por esforço. E que possamos, irmão, nos esforçar para entrarmos no reino do Senhor e viver uma vida acima da mediocridade. E fechando, 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos,
Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, que a gente esteja sempre firme e constante, como família, vivendo acima da mediocridade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Vamos orar, né? Terminando o culto, agradecendo a Deus por mais este Manaim. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais um Manaim. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos confortando nos momentos difíceis, nos dando direção e nos abençoando, meu Pai. Que tudo que viemos fazer seja para a honra e glória do Teu nome. Abençoa Jerusalém. Abençoa o mês de maio, o mês da família. Guarda toda a família sob Tua proteção, meu Pai. E que possamos viver uma vida acima da mediocridade. Obrigado por tudo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Temos terminado. Que Deus abençoe cada família, né? E até o próximo culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém.